dia, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Desconforto Produtivo. Hoje com uma pessoa também muito especial, foi indicada por uma amiga, né? Então aqui estamos com o Souza, Alexandre. Como que é o seu nome inteiro? Bom dia, meu nome é Alexandre de Souza Braga. Isso aí. Então hoje a gente vai contar um pouquinho da história do Alexandre para vocês. Alexandre, se apresenta, conta pra gente o que você faz, qual que é hoje a sua principal atividade. Bom dia, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu fui um dependente químico, eu sou um dependente químico hoje em recuperação. Tive um problema, uma fase negra da minha vida aí sobre o submundo das drogas, né? Consegui superar isso, hoje fazem 30 anos que eu não faço uso de droga, não bebo, né? E hoje eu tenho uma especialidade que eu trabalho na remoção de dependência química, né? E quando nós falamos em dependência química, nós falamos de uma área da saúde, né? Que Sim. é considerada uma doença, né? Que infelizmente se instalou hoje dentro de muitos lares, né? Uhum. E hoje a gente tem uma equipe profissionalizante que trabalha nesse sentido, né? De poder conduzir essas pessoas até uma clínica para ter uma oportunidade, como eu também tive um dia, né? E não foi fácil sair das drogas, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu superar e hoje a gente procura ajudar essas pessoas que têm essa dificuldade. Entendi. Vamos começar então um pouquinho mais para trás, né? Vamos falar um pouco sobre você lá atrás. Quando você começou, quando foi que você começou a ir atrás das drogas? O que te levou a isso, né? Eu tive uma experiência com o uso da droga aos 11 anos de idade, né? Jovem. Muito criança, Muito na jovem. verdade, né? Tinha uma pessoa dentro da minha casa que, infelizmente, fazia a venda do entorpecente, né? E isso dentro de mim gerou uma curiosidade, porque trazia dinheiro fácil, né? Tudo é uma coisa assim que eu via, ninguém me falava, eu via porque existia, né? Dentro da minha casa. E quando nós falamos de dependência química, nós falamos uma doença que é pré-existente, né? Então, o que acontece? O meu primeiro contato que eu tive com a droga foi paixão mesmo, né? Que eu fiquei durante 11 anos usando droga. Então, eu comecei aos 11 anos, foi minha primeira experiência que eu tive, que foi com a maconha, né? Que eu fiz o uso dela e, assim, foi a paixão, só que assim, né? Foi a porta de entrada para todas as outras drogas que eu também fiz o consumo, né? Cheguei a todo tipo de droga, né? Mas o final da adicção minha, que a gente fala que é adicção, foi o uso do crack mesmo, né? O que é adicção? É você ser escravo de algo, né? Quando a gente fala em adicção, é ser escravo de algo. Então, o dependente químico, ele se torna adicto, né? Pelo uso da droga. Então, o que acontece? A gente fala que na nossa adicção ativa, a gente fazia o uso da droga, né? Então, quando se fala em dependência química, a palavra adicção, adicto, ela vai sempre estar ligada uma na outra. Entendi. E isso, você ficou 11 anos, maconha só? Não. A maconha foi só a porta. Aí a gente partiu para outro tipo de droga, como a cocaína, né? Que é a cocaína inalada, né? O crack, que naquela época nem existia o crack, era um outro tipo de droga, que era o petilho. O crack apareceu depois de alguns anos, né? Mas também que era a mesma droga, né? Que tem essa destruição aí, né? Mas, assim, droga, infelizmente, né? Eu tive a infelicidade de conhecer quase todas. E muito jovem, muito cedo, jovem. Uma criança, na verdade, né? E como que você conseguia essa droga? Como que era? Qual era a facilidade? Como você conseguia dinheiro para isso? Porque a droga precisa do dinheiro, né? Eu tive uma fase na minha vida que foi boa durante o uso da droga, infelizmente. Eu sempre gostei de jogar futebol, né? Sempre fui um cara que gostava de jogar bola. Tive uma oportunidade de jogar no Noroeste em Bauru. Fiquei 3 anos como profissional, recebendo minha família lá morando comigo, né? E infelizmente num dia de treino eu fui usar droga, a nutricionista pegou. E a oportunidade da minha vida, que era ser um atleta, sei lá, né, que eu ia ser, e acabei perdendo. E isso, dentro da minha vida, assim, social, para mim, me frustrou muito, né, porque
Entendi. Na verdade, eu queria ser um atleta, queria ser assim, um profissional, né? Claro. E como todo mundo na fase da adolescência quer. E eu perdi essa oportunidade. Vim para São Roque, fiquei jogando em alguns clubes aqui por dinheiro, né? Aham. A gente jogava e recebia, mas a droga sempre paralela. Então, é uma coisa que não dá para misturar, né? Ou você é um atleta ou você vai usar droga. Com certeza. E eu preferi, infelizmente, largar tudo e usar droga, né? Larguei minha família, larguei tudo para me usar droga, né? Então, uma escolha assim que acabou assim comigo, né? Porque com o passar dos anos, porque a doença, infelizmente, ela é progressiva. Certo. Você começa com um trago, no final você vai estar com 1000 tragos, né? Então eu fui parar num papelão, fui morar na rua, né? Sem ninguém, mas por escolha minha. Porque minha família queria que eu continuasse sendo aquela pessoa que partiu pro esporte e estava tendo uma oportunidade, né? Assim, parte familiar, eu perdi minha mãe muito cedo, né? Eu perdi minha mãe, eu tinha 6 meses, eu nem conheci minha mãe. Aí teve meu pai, que também era um cara que trabalhava e achava que vir no final de semana e dando dinheiro pra gente era o suficiente. Mas ele não teve culpa de nada, nem minha família, nada. A escolha de usar droga foi minha, né? E eu acho que é de todo mundo. Com certeza. Porque a partir do momento que você estica a mão e fala, eu quero, ninguém vai te impedir, né? É a mesma coisa eu hoje. Eu tô 30 anos sem usar droga. Se de repente falar, vou usar droga, eu vou, ninguém vai me segurar, né? Então, só que assim, o que aconteceu na minha vida daquele tempo que eu parei de usar droga para hoje, né? Muitas coisas boas aconteceram. Então, para voltar para trás e voltar a morar no papelão, voltar para a rua, não preciso disso hoje, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem bastante recurso, né? Tem os grupos de apoio, que é muito importante. São coisas que eu frequento até hoje, né? Então, faz parte do dependente químico isso. Ter a manutenção e se cuidar, porque infelizmente ainda não tem um remédio que você tome e fala, vou tomar esse remédio e vou parar de usar droga, né? Tem sim a opinião própria, né? Sim. De falar, não quero. Força de vontade. Força de vontade, exatamente. Força de vontade. Na verdade, quando foi que você teve o primeiro momento que você falou, chega, não quero mais? Você teve várias tentativas? Não? Como foi isso? Então, para parar de usar droga, eu tive 2 internações, na verdade, né? De livre e espontânea vontade? Não. Praticamente sim, porque chegou um momento que eu não aguentava mais, né? Eu falei, eu preciso dar um jeito na minha vida, né? E aí eu falei, não, eu preciso de ajuda. E quem me ajudou foi uma pessoa que morava na Vila Guiar, né? Trabalhava no fórum, que, primeira vez que eu falei com ele, ele na hora estendeu a mão para mim, que era um advogado, né? Que bom. acreditava na minha carreira no futebol, né? Só que chegou um tempo também que ele também não acreditou mais. Então, quando eu pedi ajuda para ele, ele me ajudou na hora, né? Fui para uma instituição onde o tratamento era 90 dias, né? Fiquei os 90 dias praticamente fazendo para minha família a internação. Esqueci de mim, chega um momento que eu esqueci. Saí, tive uma recaída, e tive que voltar novamente. Falei, não, eu preciso voltar, porque senão eu não vou ficar bem. E voltei e fiquei dentro dessa instituição, né? Fiz o tratamento todo e fiquei trabalhando lá por 19 anos. Você trabalhou na instituição pós-tratamento. Como funcionam os tratamentos dentro dessas instituições? Então, hoje existem vários recursos, né? Que a parte de saúde está abrangendo para o tratamento da dependência química. Hoje nós temos um trabalho que ele pode ser voluntário ou involuntário, né? Porque hoje, infelizmente, a droga está na sociedade, para muitos, que é uma coisa bacana, uma coisa legal, né? E nós que estamos nessa área da saúde percebemos que, assim, a maconha, ela é uma fábrica de se fazer esquizofrenia. Ela está acabando com a molecada. E muita gente fala que a maconha é uma erva natural, que é bacana, opção de cada um. Claro. Cada um faz o que quer. Mas se alguém tiver uma oportunidade de ir dentro de um centro de tratamento e observar jovens de 19 a 23 anos usuários de maconha, vai ver o que a maconha está fazendo hoje na juventude. Né? Tá acabando. Então, mas é a escolha de cada um, né? Sim. E também a gente também não pode só subjulgar o que cada um quer fazer, porque a droga, infelizmente, ela cai num organismo diferente de cada um. Né? Tem gente que eu conheço, infelizmente, que usa droga a vida toda. Né? Não perde o controle, mas é a opção da pessoa.
Então, eu não. Eu tenho uma predisposição ao uso de droga, né? Se eu hoje dar um trago na maconha, eu volto a fazer tudo aquilo que eu fazia novamente. Então, para mim não ter isso, eu não posso fazer isso daí hoje. Você acredita ou você tem estudos para dizer que a droga, quem tem predisposição, isso é genético? É genético. É genético. É genético. Ela ocorre durante 5 gestação familiar, né? Então, nessas 5 gestão familiar, ela pode estar ali instalada. Então, é uma coisa assim que ninguém pode falar assim, infelizmente aquela pessoa vai ter a predisposição realmente ao uso de droga. Então é assim, existe a predisposição que está instalada e tem a predisposição que é adquirida. Quando você vai lá, pega, usa, se apaixona. Gostou. E vai, né? Infelizmente, hoje a gente vê Cracolândia, né? Pontes, lotado de gente embaixo. E não fala, e antigamente quem usava droga, né, Cristina? Era bandido, né? Sim. Era bandido. Eu lembro quando eu comecei a fumar maconha, minha família falava, não sai com aquele cara que ele é bandido. Né? Então, e hoje não, né? Hoje, infelizmente, você tá andando na rua, o cara tá fumando maconha do seu lado e tá tudo bem. Então, só que assim, estar na situação de rua por um dia, igual o Souza que foi lá, experimentou a droga e foi parar num papelão, é muito difícil a sociedade mostrar isso. Né? Para ser exposto para todo mundo ver. Então isso é assim, mas está aí, todo mundo sabe que é uma grande dificuldade que está na sociedade, que nem nós falamos sobre o tratamento. Os tratamentos hoje são, para mim, excepcionais, sabe? Quem quer se tratar, o tratamento dá certo. A gente fala do tratamento involuntário, né? Porque é aquilo que a pessoa não quer ir. Mas a família vai lá, procura uma ordem judicial, juntamente com o psiquiatra, vem o laudo, vai lá, pega o paciente, conduz até a clínica. O involuntário vai ser aquele momento, no outro dia já aceita, sabe que precisa se tratar, né? Achou um projeto muito legal da cidade de Sorocaba, né? O prefeito lá autorizou hoje, policiais militares, GCM, está fazendo a internação voluntária. Né? Eles dão um prazo de 10 dias para aquela pessoa procurar um tratamento. Se caso não fizer, eles vão lá e pegam o dependente e levam para o tratamento. Isso é uma coisa sensacional que eu acredito que a cidade de Sorocaba hoje saiu na frente. É. E isso faz pouco tempo? Pouco tempo. Fazem 4 semanas que começou essa internação involuntária em Sorocaba. Que bacana. Isso é super importante, Sim. Né? Você acha que as pessoas voluntariamente... ou involuntariamente, elas têm esse acesso às clínicas fácil? Então, na verdade, assim, existe um custo, né? Para você manter hoje um dependente químico em tratamento, existe um custo, né? Que, infelizmente, muitos governantes tentam pela parte do SUS, que a gente sabe que é precária a parte do SUS, né? É muito precário. Mas hoje a gente tem assim, a cidade de São Roque tem uma unidade hoje que oferece um tratamento que assim, não tem custo para a família, é gratuito, né? Só que a pessoa precisa querer. Isso é pelo governo ou pela prefeitura? Pela prefeitura de São Roque. Pela prefeitura de São Roque. Então, isso é bacana, né? Só que assim, para o dependente chegar até lá e falar assim, eu preciso de um tratamento, é muito difícil, Cristina, porque de 100 é 1, né? Então, o involuntário é esse momento que você vai lá, abrange o paciente, conversa com a família, porque tem família que, infelizmente, não consegue mais fazer, não consegue mais lidar com a situação. E se não fizer esse tratamento involuntário, vai acabar o quê? Morrendo ou matando a família, porque a família não aguenta mais, né? E hoje também é muito importante a família procurar ajuda, mesmo se não conseguiu tratar o dependente ainda. Hoje também em todo o mundo existe tratamento para a família, que é na Alanon, que são os grupos de apoio para a família. Isso então, é muito importante. Né? Se você tem um problema na família e não está conseguindo lidar, procura um grupo de apoio. São Roque tem, Mairink tem, Sorocaba, São Paulo, Estados Unidos, Canadá, todo mundo tem esse programa para famílias. Como também tem para o dependente químico. De repente a pessoa fala, eu quero tentar ir para um grupo de apoio. Grupo de apoio de graça, né? Em todo mundo também. Então, assim, só não para de usar droga hoje quem não quer.
Mas os tratamentos hoje, eles funcionam e funcionam muito bem. Isso é muito importante, né, da gente falar para as pessoas, porque realmente às vezes a pessoa não sabe onde começar, por onde começar, quem procurar, né? Então acho que isso é importante dizer, né? Exatamente. E o mais importante, Cristina, que são tratamentos gratuitos, né? Então. Para família, para o dependente também, igual a gente fala DNA, AA, né? Então, é assim, e funciona. Funciona, porque eu falo porque eu tô lá dentro dos grupos, né? Eu frequento o grupo até hoje. E se eu puder frequentar grupo a semana toda, eu frequento, né? E você frequenta aqui em São Roque aqui mesmo? em São Roque, Sorocaba, Mairim, onde que eu puder ir, eu vou. Entendi. Onde que eu tiver a oportunidade. Porque E esses grupos funcionam de que maneira? São reuniões? Como eles funcionam? são Conta reuniões, um pouco pra gente. reuniões abertas, né, ao público, isso é uma vez por semana, e as demais são todas reuniões fechadas, somente pro dependente, né? Entendi. Então, o que acontece? Chega lá, é feita uma partilha, um grupo de apoio, né? Porque assim, quando eu falo da minha dor, o outro tá passando aquela dor que eu tô passando, né? Então, a troca de experiência que a gente fala, né, entre um adicto e o outro, não existe paralelo, né? Porque só vai falar pro outro que ele está sentindo aquele que já passou. Com certeza. Né? Então, com certeza. essa troca de experiência que a gente tem ali dentro dos grupos é muito valiosa, né? Então, qual foi a parte mais difícil para você? O que foi mais difícil de você fazer? Qual foi o momento mais difícil, vamos falar assim? o momento mais difícil da minha vida, assim, que eu posso falar assim, nossa, cara, agora eu preciso... Foi o nascimento do meu filho, né? Quando meu filho nasceu, eu falei, eu não posso voltar a usar droga, cara. Porque eu não quero ver que esse moleque veja eu com um copo de cerveja na mão, com baseado, com um tiro de cocaína, né? E por muitas vezes, Cristina, sabe, aquela vontade de usar droga, eu superava porque tinha meu filho. Você só tem um filho? Tenho 2 filhos, Dois né? filhos. Um tem 29 e a outra tem 18. Entendi. Então, assim, o nascimento dele, assim, foi o alicerce, né? Porque eu não queria que meu filho me visse na situação que, né, que eu vivia lá atrás. Então, esse foi o ponto X, assim, que eu falei, não, preciso tomar um jeito na minha vida. E seus filhos sabem de toda a sua história? Sabe toda a história, sabe? Eu tive clínica até o final do ano passado, né? Aham. Então, sempre me ajudaram dentro das clínicas também. Sabe de toda a minha história. Meu filho é um atleta, né? Então, Isso é muito bom. graças a Deus eles não bebem, não fumam. Mas é por opção deles também, né? Aham. Uma vez eu fiquei me perguntando, falei... Se meu filho falar que quer tomar uma cerveja, qual vai ser a minha reação, sabe? E um dia a gente estava no mercado e ele falou, pai, posso tomar um energético, um Red Bull? Eu fiquei olhando assim, sabe? Falei, nossa, e agora, né? Falei, não, pode tomar, lógico. Então, mas para mim, naquele momento ali no mercado, pegou eu de surpresa, assim, porque ele nunca pediu. Né? E ele tomou e falou, não gostei. Nunca mais tomou também. Entendi. Então, é escolha, né? Acho que cada um na vida hoje... tenha o livre-arbítrio de estender a mão e escolher aquilo que quer, né? Isso Com certeza. Mas é assim, tratamento hoje, dependência química. Antigamente não, quando eu fui me internar, o negócio era bem precário, né? Era bem precário. Tinha poucos esse tipo de ajuda que tem hoje de grupo de apoio, a parte psicóloga, psiquiatra, né? Hoje tem que ter um paralelo. Tanto quanto o psicólogo quanto o psiquiatra tem que ter esse tratamento em conjunto, né? Porque, infelizmente, aquela época que o pessoal usava droga, parece que as drogas não eram tão, assim, contaminadas quanto é hoje. Porque você vê hoje, né? A gente fala sobre a esquizofrenia. O que é a esquizofrenia? É a morte dos neurônios. Sim. Né? Então, morreu o neurônio, queimou. Acabou. Então, é assim... Não regenera mais. Não regenera mais, né? Então... E infelizmente a droga hoje ela está muito mais forte, né? Muito mais misturada, vamos dizer assim, né? Muito mais química mesmo. Muito mais química, exatamente. E tá matando a molecada, né? Então tem que ter um psicólogo, tem que ter um psiquiatra para entrar com uma medicação, né? Para poder ajudar, porque os primeiros meses é difícil, não é fácil. A segunda vez você ficou quanto tempo? Eu fiz o tratamento completo, que eram 180 dias, e fiquei direto, fiquei 19 anos. Porque daí você ficou trabalhando. Fiquei trabalhando lá. Como foi essa experiência de trabalhar muito próximo para ajudar as pessoas? Como foi isso para você? Foi muito gratificante, viu, Cris? Foi
é assim, né? Uma pessoa que abriu a porta para mim, assim, para a pessoa que eu sou hoje, né? Porque um cara que me ensinou a ser pai, me ensinou a ser filho, ser profissional, né? Me colocou nessa área que me abriu as portas, né? Hoje eu sou terapeuta, eu tenho minha empresa de remoção, né? A gente tem uma lanchonete. Então, assim, mas tudo foi o que esse cara me ensinou, né? Que foi o dono da clínica e me abriu os olhos para a pessoa que eu sou hoje, né? É assim... Você tem contato com essa pessoa até hoje? Pouco, mas tenho. Pouco, mas tenho. Entendi. Mas é assim, uma pessoa que sempre me ajudou e sempre me apoiou, né? Porque eu acredito também, se não fosse essa pessoa insistir em eu ficar bem também, porque no tratamento, quantas vezes eu quis ir embora, né? Claro. Que dá vontade de ir embora, falar, não, vou ver minha vida, sabe? Mas aquela vontade de você não voltar para onde você estava tem que ser muito maior do que da vontade de usar droga. Porque falar para você que eu não tenho vontade hoje é mentira. Tem hora que dá vontade de usar droga. Eu vou falar o quê? Não, tem que falar não. Sim, não, porque é difícil, né? É difícil, né? É difícil. Então, é assim, a vida hoje ela é feita de escolha. Eu hoje não bebo nem refrigerante. Mas o refrigerante foi uma opção minha. Eu falei, não vou tomar mais refrigerante. Isso faz uns 15 anos já. Mentira. Que eu não tomo refrigerante. Mas é uma opção minha. Entendi, né? claro. Mas não por parte de saúde, nada. Eu falei, não vou tomar mais, eu não tomo mais. E quais são as sequelas que a droga deixou pra você? Você sente alguma coisa de sequela, de tanto física como emocional? O que você... Então, eu tive 2 infartos, né? Eu tive um infarto com 39 anos... Eu já estava um bom tempo sem usar droga, né? E tive um infarto há 4 anos atrás. Quando eu tive o primeiro infarto, eu cheguei lá, o médico falou assim, você usou cocaína já na sua vida? Falei, já. Ele falou, então, o seu infarto é devido ao uso compulsivo da cocaína. Eu falei, nossa, doutor, mas já faz tempo. Sim. Ele falou, então, mas quem é usuário de cocaína vai ter um probleminha. E o seu foi esse. Então, assim, sequela mesmo, eu acredito que foi esse, viu? Porque, assim, sou uma pessoa normal. Uma pessoa normal. Então, eu quero dizer na saúde mesmo, né? No seu físico mesmo, entendeu? Eu conheço pessoas que já sofreu, tem muita sequela devido ao uso compulsivo da droga, né? Mas, é assim, eu acredito que eu sou uma pessoa abençoada, viu? Que bom, né? Pessoa Graças abençoada. a Deus. Porque deu tempo de sair, né? Com certeza. Porque senão, talvez hoje eu não estaria aqui conversando com o pessoal da casa, o pessoal com vocês aí. Né, dentro hoje do seu trabalho, né? Você tem uma empresa de remoção, né? De usuário e de dependente químico. Você só trabalha com isso, né, dentro da área de dependência química? Hoje essa é a sua função? Nós temos a nossa empresa aí, né, que é a Souza Remoções, que faz remoção para o Brasil todo. A gente fala só São Roque, mas não é. A gente faz São Roque, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, né, Acre. Onde que precisar, a gente vai lá. Entendi. Se a gente tiver a possibilidade de estar chegando até essa pessoa que está precisando de ajuda, a gente vai chegar. Então a gente tem a nossa empresa aí, né? A gente tem o pessoal que é socorrista, bombeiro civil, né? Que faz a parte do resgate, né? Vamos dizer assim. E agora, eu também tenho, que nem eu falei, eu tenho essa lanchonete nossa, né? Que é eu e minha esposa. A gente trabalha em conjunto, então é assim. Eu estou fazendo a remoção, eu estou lá na lanchonete trabalhando lá, então... E como que é trabalhar na lanchonete hoje para você? Porque você tem acesso às bebidas, super próximo, né? Quer dizer, como que é trabalhar hoje para você? Você faz o que na lanchonete? Então, na verdade, eu gosto de ficar na cozinha, porque eu gosto de cozinhar mesmo, né? Você gosta de cozinhar? Hoje, mas na verdade, assim, a bebida para mim hoje... eu tenho que olhar para ela, sabe, Cristina, e falar assim, se eu beber um gole disso aqui, ela vai matar eu. Então eu procuro olhar desta forma, né? Porque eu sei, se eu tomar meio copo de cerveja hoje para mim, é muito. Meio copo para mim é muito. Mas amanhã um caminhão é pouco. Entendi. Então, eu não posso tomar esse pouco, sabe? Então, eu olho dessa forma. E tem umas pessoas que vão no bar que a gente vê que é dependente do álcool, sabe?
e eu fico olhando e falo, poxa, a gente poderia tentar ajudar, né? Você consegue identificar isso? Sim, sim. Então, é por causa do estado físico, né? A tremedeira, até tomar a primeira dose. Então, a gente consegue identificar isso, né? E as constâncias, né? Porque aquela pessoa tá ali todo dia, né? Bebendo, todo dia, todo dia. Não que quem bebe todo dia é dependente, mas a gente, por estar nessa área, a gente sabe identificar, né? Quem é e quem não é. Então, hoje eu não tenho dificuldade, assim, em falar, olha... Porque assim, né, a gente vai buscar o paciente também, como milhões de situações. Chegar lá, tá cheio de droga. Né? Você tem que chamar a família e falar, olha, tá cheio de droga aqui, você precisa retirar isso daqui, ou joga fora, né? Mas assim, hoje, de eu olhar a situação, eu olho num contexto. Num contexto, assim, de evolução da minha parte, né? E de sofrimento daquele que está do outro lado. É, porque você já teve lá também, né? Sim, e depois também, sabe, o gratificante da família te ligar, te agradecer, porque o filho dela tá bem, né, que conseguiu sair daquela situação. E assim, eu tenho muita gente hoje, principalmente na cidade de São Roque aqui, que me agradece todo dia porque, né, hoje está tendo uma vida, está tendo uma família, está podendo cuidar dos seus filhos, né, graças ao nosso trabalho, né, porque 30 anos não é 30 dias, né, que a gente está aí na lida aí, porque a gente sabe que não é fácil. É muito difícil conseguir resgatar uma pessoa do submundo da droga ou do álcool, né? A gente sabe que é difícil. E a maioria das vezes não é tão simples ir lá só buscar, né? Porque tem resistência, né? Normalmente. Geralmente, né? É assim, quando a pessoa fala que ele não quer ir, ele tá bravo, a gente chega lá, a gente conversa. Primeiro de tudo, a gente vai tentar fazer a parte terapêutica. Conversar, mostrar a necessidade da pessoa, mostrar o contexto da família, né? E caso ele resiste e não aceita, a gente faz uma condição igual é feita dentro do SAMU. A gente segura a mão dele, passa uma matadura na mão e conduz até a ambulância. Lógico, 90% chega lá, vai numa boa. 90% vai numa boa. Vai. Agora tem os 10 que aí dá trabalho. Às vezes está com faca, está com revólver, pedaço de pau. Mentira. Aí a gente tem que acionar 190, ou a gente mesmo entra, dependendo da situação. Então, é assim, é só quem está no momento da situação para poder ver ali e ver o sofrimento da família. Esses dias nós fomos buscar um menino na Moca, o menino estava com um pedaço de pau, pôs toda a família para fora. Entendeu? E a família estava lá desde manhã, isso era 2 horas da tarde, tentando entrar na casa, ele não deixava. Então, vê a situação. E você vê que não é a pessoa. É um moleque bom. Sim. Mas está sob o efeito total da droga e está perdido. Então, a gente tem que chegar lá, conversar, tentar tirar o pedaço de pau da mão dele, para ele jogar fora, para ele poder extratar, a mãe chorando, né? Então, é uma situação assim, nossa, Quando eu vou para casa, que eu tomo um banho, eu falo, nossa, graças a Deus, cara, cheguei na minha casa. Eu vou poder dormir. E a gente fica pensando na situação, né? Sim, porque eu acredito. Quem está desse lado aqui hoje, eu consigo enxergar, mas quando eu também estava no uso, eu não conseguia enxergar esse sofrimento, né? Então, É porque toda a família sofre, né? Toda a família. Toda a família sofre. Porque a gente fala que é a codependência, né? Então, o uso da droga do dependente acaba atingindo toda a família ali. Infelizmente. E você já teve alguma situação no caminho, inusitada, alguma coisa que a pessoa fugiu, alguma coisa? Já teve alguma coisa nesse sentido? Não, fugir não. Tentativa sim, né? De suborno, te dou 10 mil, você solta eu. Então, mas isso daí sempre tem. Mas fugir não. A gente foi buscar um menino no Mato Grosso e no meio de uma rodovia teve um acidente, né? Eu fui lá falar com os polícias, falei, tô com um dependente aí, ele vai dar trabalho. E já tava esse acidente fazia umas 8 horas lá, né? Nossa. Na hora que eu vi, o menino saiu da ambulância. Tava os 2 socorristas, deixaram ele sair. Aí ele foi, tentou pegar o revólver do polícia. Nossa, deu uma confusão. Mentira! Aí o polícia falou, quem é esse rapaz? Falei, esse daí é o paciente que eu tô falando pro senhor. Ajudou a gente, colocamos na ambulância e seguimos. Mas nós estávamos no Mato Grosso do Sul. E veio trazer para onde? Viemos trazer para Sorocaba. Sorocaba. Araçoiaba da Serra ali, especificamente. Então, isso pode acontecer, né? Mas é assim, a partir do momento que você vai lá,
né, que você pega o dependente químico, você pega um ente querido daquela pessoa, você tem uma responsabilidade muito grande. É isso que eu ia falar. Muito grande, de você poder chegar dentro da clínica, colocar ele dentro da clínica, para poder passar por uma enfermagem, passar pelo médico, para fazer a avaliação, para ele poder fazer o tratamento dele, é uma responsabilidade muito grande da equipe de remoção, né? E assim, eu, graças a Deus, o que eu falo que sou uma pessoa abençoada, nunca tive problema. Nunca tive esse problema. Então, graças a Deus, até hoje não, né? Porque é o que você falou, é uma responsabilidade muito grande. Sim. Né? A pessoa entrega e vocês têm que trazer. Tem que trazer, e com segurança, né? E assim, no meio do caminho a pessoa pode ter convulsão, porque o álcool é assim, quando a gente retira o álcool, a maioria dos casos que já são considerados dependentes do álcool, ele vai ter convulsão, né? Então tá ali o socorrista para quê? Para vir acompanhando o paciente, caso esteja que conduzir até um pronto-socorro, a gente para no caminho, conduz até um pronto-socorro, faz o atendimento, conduz ele até a ambulância de novo e traz até a unidade. Isso pode acontecer. Entendi. Tá? Agora assim, casos de convulsão ou alcoólatra dentro da ambulância, a gente já tem bastante. Bastante. E por isso você tem um socorrista que te ajuda, você nunca vai sozinho. Não, geralmente a gente vai 2 ou 3. Entendi. E a sua empresa é uma empresa privada, isso. Né? Você presta serviços para a prefeitura também, para empresas assim? Nós prestamos serviço assim, desde prefeitura até pessoas normais, né? Entendi. Então, assim, a gente estamos aqui na cidade de São Roque, a nossa base hoje está instalada na cidade de São Roque, mas a gente atende o Brasil todo, né? Então, e qualquer órgão pode estar acionando a gente. E você resolveu ter essa empresa por conta de tudo que você passou? Ou foi uma oportunidade que aconteceu? Como que você... Na verdade é assim, quando a pessoa tem uma clínica, ela precisa de uma ambulância, né? Ela precisa de uma equipe de remoção para estar buscando o paciente, ou até mesmo conduzindo a um hospital. E eu tive a oportunidade de ter a ambulância, aí falei, vou comprar essa ambulância e deixar na clínica. E como eu fechei a clínica, a gente já tinha a empresa de remoção, a gente continuou com a remoção e fechamos a clínica. Entendi. Né? Sua clínica era aqui em São Roque mesmo? São uma em São Roque e uma em Vargem Grande. Entendi. Você resolveu fechar a clínica? Não, que tô ficando velho também, precisava viver um pouco. Então a gente resolveu parar, né, depois de muitos anos, né? Porque é muito custo, né? E a gente sabe que ajuda. E eu sou uma pessoa assim, a pessoa batia no meu portão lá, eu punha para dentro. Só que o que acontece? Chegava no final do mês, a conta não fecha, né? Sim. Aí a gente não tem uma ajuda de um órgão público, né? Um órgão estadual, a gente não tinha essa ajuda. Mas eu, assim, como coração, eu punha para dentro, ia pondo, só que assim, né? Chega uma hora que não dá para também querer ajudar dessa forma, né? A gente precisava de um apoio. E a gente sabe que a dificuldade da família também em pagar um tratamento. Porque para você pagar um psiquiatra, pagar um psicólogo, um enfermeiro, tudo tem custo hoje em dia, né? Então é muito caro, Aí eu optei por fechar e fazer esse trabalho, né? A gente tem as nossas clínicas aqui, a gente tem os parceiros. Então as pessoas me procuram, hoje a gente leva para as clínicas aqui assim também, que eu confio. Porque infelizmente a gente sabe que está cheio de clínica que são clandestinas, que não tem um documento, né? Que não tem um médico. Então, então é assim, infelizmente a gente sabe que existe esse tipo de lugar, né? Então eu vou deixar uma dica aqui também para as famílias, né? Se quiser procurar, vejam a clínica, vá até a clínica, peçam documentação, porque isso é uma coisa assim muito grave, né? Isso é gravíssimo. É grave. É gravíssimo. E tem muitas. Tem muitas. A gente sabe porque a gente também vê no jornal, né? Televisão, a gente sempre vê. E infelizmente no final de tudo, muita gente generaliza falando que as clínicas não funcionam mas não é, as clínicas funcionam. Aquelas que são legalizadas, né? Entendi. Que tem ali seu profissional, né? Que está ali todo dia com o paciente, com o dependente, que está dando apoio para a família. Porque também, sabe, Cristina, quando a gente tira o dependente, aquela mãe que sempre viveu com aquele problema, ela vai ficar com vazio.
Eu ia falar justamente isso, né? Ela fica com vazio porque todo dia ela vai querer aquele problema. E o problema acabou. Então, ela não sabe mais o que fazer. Então, por isso que um psicólogo, né, da própria clínica, vai fazer uma anamnésia com o paciente, vai no dia de visita acolher a família também e trabalhar em paralelo. Porque se a gente também só tratar o dependente e não tratar a família, não vai dar muito certo. Porque tem que tratar a família toda, né? Exatamente. Até porque em momentos de visita, o dependente às vezes vai querer ir embora, Sim. vai falar coisas, né, que na realidade não são reais. Então, acho que isso é importante, né? Muito importante. Isso tem que... A família tem que entender, né? Porque, às vezes, muita família, assim, o que acontece? Eles ficam com dó. Eu falo de um caso também que foi na Moca, né? A família me ligou na segunda-feira. Olha, se dá pra você vir buscar meu irmão? Falei, dá. Aí ela passou pra terça, de terça passou pra quarta, no fim ela me ligou na sexta-feira. Dá pra você vir buscar ele? Falei, dá, vamos lá. Cheguei lá, foi os 2 meninos, que fomos, o socorrista, chegamos lá, o irmão falou assim, ó, eu peguei uma marmita pra ele no almoço, eu não sei se ele comeu. Isso era 7h30 da noite. Falei, mas você falou com ele hoje? Não, hoje não, só mandei entregar a marmita. Aí entramos, a hora que a gente entrou, abriu a porta, ele estava morto. Tava morto no sofá, sem vida, só que ele já estava ali morto há mais de 8 horas já, viu? Porque a partir de 8 horas começa a ficar duro, né? Os membros. Então, ele já estava começando a ficar duro. Eu falei para ele, ó... E foi assim, uma experiência para mim que foi a primeira que aconteceu e um sentimento de impotência, porque você chegar lá, às vezes o cara tá com um pedaço de pau, quer bater em você, você fala, vou levar ele, vai se tratar. Esse não. Não tinha mais o que fazer. Não tinha mais. Eu olhei para ele e falei... E o irmão dele falou assim, e agora, Souza? Eu falei, agora a gente tem que fazer protocolo. 190, chamar a polícia aqui, funerária. Ele falou, não acredito. Então, eu vou deixar essa mensagem para a família, que é assim... Não espere acontecer isso. Se perder o controle, a pessoa já não consegue mais, consegue trabalhar, não consegue estudar, está deixando suas coisas para fazer uso compulsivo da droga, não deixa para amanhã. Esse é um caso que eu estou deixando para vocês aqui, mas existem muitos casos iguais a esse. Então, não espera, aproveite, porque se ele tivesse me liberado para ir buscar ele na segunda-feira, talvez hoje ele estaria aí. Né? E essa família só chorava, né? Me abraçava, chorava. E um sentimento ruim que eu vim embora. Claro, de que... Falei, nossa, não conseguimos salvar. Então, o meu papel hoje é assim, ir lá buscar salvar aquela vida. É salvar. É trazer e salvar. Agora, esse dia foi... Eu imagino que deve ter sido uma sensação de impotência. Um vazio muito grande, né? Porque ficou lá o corpo, a família... né? Então, infelizmente isso acontece muito, né? Mas a minha experiência foi única, foi só essa vez aí que... Graças a Deus, né? Cheguei lá e infelizmente não consegui ajudar. Na sua clínica você nunca teve nenhum problema desse sentido? Não, graças a Deus não. Não. Tem assim, né? Que nem eu falei do alcoolismo. O alcoolismo é assim, o dependente do álcool, ele tem alucinações... E mesmo com a medicação, mesmo ele tá ali fazendo protocolo com enfermagem, psiquiatra, tudo, as alucinações do alcoólatra, quando a gente tira o álcool, é muito grande. Pessoas falam do crack, da maconha, mas o álcool é o pior. É o pior. Infelizmente, né? Então, eu já vi cada coisa assim de abstinência do álcool, né? É difícil. Por exemplo? O cara vê bicho, falar que tá voando o jacaré, quer ir tomar no bar do Marcão, falando que era a cozinha da clínica, era o bar do Marcão, né? E assim, vários dias sem dormir. A pessoa, mesmo medicada. Mesmo medicada. Negócio de 5, 6 dias. Você tem que ter ali um acompanhante, trocando, né, entre eles para poder acompanhar. Porque o acompanhante precisa descansar. Para não cair, não bater a cabeça, não acontecer um acidente, né? Mas o negócio é alucinógico mesmo. E você vê, né, a juventude está aí hoje, vamos beber. Então é assim, é legal quem bebe, quem quer usar droga, faz o que quer da vida, mas com controle, né?
O problema é que as pessoas perdem um pouco esse controle, Exatamente. né? E a gente ainda tem, que nem agora, essa história do etanol, que ficou mais complicado ainda, né? Então, quer dizer, tudo isso por conta de as pessoas, sei lá, um capitalismo muito louco, quererem ganhar muito dinheiro, né? E aí fica uma mistura, né? Então, a gente realmente fica muito complicado isso, né? Sim, com certeza, né? E esse negócio do etanol é um perigo, né? É que na verdade assim, isso hoje ele se alastrou hoje, né? Que hoje na grande São Paulo aí no Brasil a gente tem 10 mortes, né, pelo etanol, mas isso daí já está desde 2018 na Grécia, né? Já tem pessoas que morreu, muita gente na Grécia por causa do etanol. De misturar o etanol na bebida. Isso. Isso aí é uma coisa que a gente não consegue acreditar, né? Mas pra você ver, né? É o fim do mundo, né? As coisas vai indo, o pessoal vai atropelando, vai fazendo, querendo ganhar sempre mais, né? Porque, infelizmente, a gente sabe o que acontece dentro da casa da gente. Né? Agora, fora de casa, é difícil a gente saber o que acontece. Com certeza, é difícil, né? Então, é assim, né? Uma coisa que eu sempre vejo as mães falar não beba no copo dos outros, né? Porque infelizmente a gente sabe também que tem as pessoas que são maldosas, né? Que às vezes a pessoa vai num baile se divertir, tem sempre aquela pessoa que é maldosa, né? Sim. Então, tomar muito cuidado nesse sentido, né? Se precaver de algumas coisas. Eu acho que o mais importante, Cristina, assim, é ouvir pai e mãe. Isso Parece que é uma bobagem, né? Mas é importante demais. Muito importante, porque eu falo, se eu tivesse ouvido eles, talvez eu não teria usado droga. Talvez, mas Mas eu agradeço muito a Deus por eu ter passado por esse momento, porque se eu sou o que eu sou, vivo o que eu vivo hoje, foi por essa experiência negativa que eu tive na minha vida. Infelizmente, né? Mas hoje você consegue ajudar pessoas a mostrar para elas que o mundo pode ser diferente, né? Trazer pessoas, resgatar pessoas, porque a palavra é essa mesmo, né? Sim. Um resgate em todos os sentidos, né? Não é só ir lá buscar, é tirar aquela pessoa daquele momento emocional e trazer ela para um mundo real, né? Porque começa na sua mão. Exatamente. Não é verdade? E quando a gente fala em dependência química, né, é bom a gente ressaltar que nós falamos de uma doença psicossocial e espiritual. Né? Então, esses 4 sintomas que a gente fala da dependência química precisa ser tratado. Né? Se não tratar isso, não vai ter resultado nenhum. Né? Porque hoje, se você não tratar o seu bio, né, muita gente não sabe o que é o físico, né, o social, que é família, amigos, né, espiritual, né, se você não tratar o seu espiritual também, cada um segue a religião que quer, né? Claro. E o seu emocional, porque o desequilíbrio emocional hoje é muito forte dentro de uma sociedade, onde procura o quê? Refúgios para ficar bem, né? E infelizmente, quem tem a doença, a dependência química, sempre vai estar voltado para uma droga, né? Para o álcool, para uma medicação. Porque a gente sabe também que, infelizmente, hoje, a dependência da medicação como droga, ela cresceu muito. Ela cresceu muito, né? Foi feita uma pesquisa da revista Veja, há uns 6 anos atrás, e o índice de uso de álcool e droga, a parte masculina era muito maior. E hoje igualou também, né? As mulheres tá igual. Mas as mulheres, infelizmente, hoje elas estão partindo muito para a parte da medicação. Né? Então, são os benzodiazepínicos que estão aí, que hoje, infelizmente, se você for numa farmácia, você consegue comprar um remédio sem receita, né? Então, e é muito perigoso, né? Muito perigoso, porque a gente não sabe a reação que vai ter quando a pessoa tomar aquela medicação sem uma prescrição médica. Então, toma muito cuidado, né? Hoje você me parece uma pessoa muito centrada, né? Muito que você se encontrou, né? Isso tudo vem dos seus encontros, isso vem do seu momento. O que você passa pra gente sobre isso, né? Eu acredito que uma manutenção da minha doença, isso é bem fundamental, que nem eu coloquei no início aqui, sobre os grupos de apoio, né? Mas o que me faz hoje eu ter esse pensamento, Cristina, é a dor do sofrimento, sabe? Do que eu passei. Porque assim, que nem eu coloquei aqui, a minha liberdade é esticar o meu braço,
né? Se eu esticar meu braço para umas coisas boas, eu vou ter coisa boa. Se eu esticar para coisa ruim, eu vou ter coisa ruim. Então, quando as pessoas falam, nossa, é um cara centrado, né? É pelo sofrimento. Foi pelo sofrimento. E hoje também pelo trabalho que eu faço. Porque você olhar o outro lado da família, meu, é dolorido. E assim, a pessoa está ali, ela não usa droga, ela não bebe, ela só quer ajudar o seu filho, o seu marido, o seu pai. E você vê aquilo ali e fala, meu, essa pessoa está confiando na minha pessoa para poder ajudar. Sim. Então é sensacional isso é maravilhoso. É gratificante. Gratificante. E é o que faz eu ficar bem também. Porque hoje falar para você, se eu for usar droga hoje, eu vou estar sendo o cara assim mais sem vergonha do mundo, porque eu sei o que eu tenho que fazer. E assim, hoje as pessoas me ensinaram a fazer as coisas certas. Eu aprendi, né? A parte da medicina me ensinou, né? O conhecimento que eu tenho hoje sobre a dependência química, porque eu também já fui estudar, fui entender o que é. Né? E isso é uma coisa que parece muito, que você tem muito embasamento para então, falar, né? O que acontece? A gente tem que estar ali vendo, né? Porque infelizmente a droga ela vai aparecendo coisas novas, né? A gente fala em K9, K2, sabe? Eu fui buscar um menino em Guarulhos, ele estava 7 dias embaixo de uma cama, usuário de K9, 7 dias. Do jeito que eu tirei ele veio na ambulância, duro. A mãe falava, faz 7 dias que ele não come, 7 dias que ele não dorme. Meu Deus. Meu, que desespero. Um moleque de 19 anos, embaixo. Do jeito que ele saiu da cama, a gente colocou ele na ambulância. Esperei, parei num posto, comprei um lanche para ele. Ele comeu, comprei um refrigerante. Aí ele começou a falar, mas isso depois de 1h30 de viagem. E se eu olhar e falar, meu, a pessoa sabe que acontece alguma coisa com esse menino? Meu Deus do céu. Então o tamanho da responsabilidade que você tem. E a mãe, assim, toda hora no telefone, como que ele tá? Como que ele tá? A mãe, ele comeu. A hora que eu falei para ela que ele comeu, nossa, a mãe chorava igual criança. Porque fazia 7 dias que o moleque não comia. 19 anos. 19 anos, usuário de K9. E você vê, né? Essa K9 que a gente fala, uma doença assim, uma droga que acabou mesmo com a molecada. E hoje, as grandes favelas de São Paulo, Paraisópolis, Heliópolis, os próprios traficantes não querem essa droga lá, porque traz muito problema. Então, eles mesmos proibiram. É uma química. É uma química muito forte. Que a pessoa fica igual um zumbi mesmo. Ou trava, né? Que é o sistema central, trava e fica ali travado. Meu Deus. Às vezes por horas, às vezes por dias. E a maioria é a parte jovem, né? 16, 19, no máximo até 22 anos, 23 anos. É triste, né? É triste. Eu falo porque eu tenho uma filha de 18, né? Eu não imaginaria minha filha, Deus o livre. Graças a Deus, né? Ela tem a consciência que ela pode fazer o que ela não pode. Sim. Até porque ver muito próximo, né? Eu acho que aí fica mais difícil, né? Com certeza. Difícil. Graças a Deus tem que ter um... Você tem irmãos? Tenho 2 irmãos e 2 irmãs. E todo mundo foi seu parceiro? Sempre a favor, sempre a favor. Pra coisa boa, né? Porque quando eu tava usando, eu era a ovelha negra da família, né? Graças a Deus, eu segui meu caminho, né? E hoje cada um tem sua vida. Muitas vezes eles me falavam do que eu fazia, coisas que eu não lembrava. Mas eles lembram, né? Porque às vezes eu fazia no efeito de droga, tudo, e eles lembram, mas eu não lembrava. Mas assim, sempre foram meu parceiro, sempre me apoiaram. No que hoje vocês têm uma relação super boa, graças a Deus. Graças a Deus. E você é o cozinheiro da família? Eu sou o cozinheiro da família e o cozinheiro do bar. do seu bar também. E qual a sua especialidade, então? Conta pra gente, né? Porque quem quiser ir no seu bar, diz um pouquinho sobre ele. Eu sou meio suspeito de falar, né? Mas nós temos umas porções muito boas lá. Temos uma tilápia, porção de carne, né? Calabresa. Temos um lanchinho especial lá, que é um pernil com um abacaxi, que é sensacional. E tem x-salada, x-burger, né? Batata frita, mandioca. Acho que é a experiência de ir lá no bar conhecer a gente, vai lá. Então isso é muito importante. A gente costuma aqui, nós estamos chegando no nosso momento, né? A gente costuma fazer uma pergunta aqui, que você gostaria de deixar, como você gostaria de ser lembrado no futuro, né? Com tudo isso que você passou na sua vida, o que você gostaria de ser, como você gostaria de ser lembrado
lá na frente? Olha, eu vou falar para você assim, não como que eu queria ser lembrado, né? É só pra gente ter, assim, noção um pouquinho, né? Em São Roque, aqui eu fui o segundo paciente de São Roque a ser internado nessa clínica, né? E o que eu queria deixar assim, né? Essa experiência que a gente tem e que se amanhã ou depois eu deixar de existir, que eu vou deixar, né? Que alguém possa continuar esse trabalho, porque a gente sabe que muita gente precisa de que a gente chegue até eles, né? E eu tenho uma frase que uma moça me falou um dia, que eu guardo no meu coração assim, que eu acho que eu vou levar comigo. Ela falou assim, ó, toda vez que eu vejo seu giroflex ligado, eu sei que você está ajudando alguém. Então, é assim. E muitas vezes eu ligo aquele giroflex ali por ligar, sabe, da ambulância. E ela me falou isso um dia, eu falei, meu... Nunca mais eu vou ligar por ligar, que né? responsabilidade que a gente tem, né? Esse dia eu estava entrando numa favela, o cara falou, ó, você tem que entrar com o giroflex ligado. Na hora eu pensei na frase da moça, sabe? Eu falei, eu não vou falar para ele porque ele não sabe. Sim. Mas eu sei o que a intenção do giroflex, tá ligado? Então, o que eu gostaria que alguém fizesse, que continuasse o nosso trabalho, ajudando as pessoas, porque não é todo mundo que tem essa coragem também de fazer o que a gente faz. Souza, você está de parabéns, né? Eu acho que é muito bonito, né? Escutar a sua história. Obviamente que dependência química não é bonito para ninguém, sim, né? Mas assim, ver a sua superação, ver tudo que você passou, como você chegou até aqui hoje, como você mesmo fala, né? Você é uma outra vida, né? E nos seus momentos mais íntimos, quando você tá quietinho lá, o que você não quer passar nunca mais? Ah, acredito que voltar a morar na rua. Foi um momento assim de decisão da minha parte errada, né? Onde eu fiquei 1 ano na rua. 1 ano? 1 ano morando na rua. E... Em São Paulo? Em São Roque. Em São Roque? São Roque, é. E eu lembro uma vez que a minha irmã morava numa casinha abandonada, sabe? E um dia de chuva ela foi lá. E eu fingindo que eu tava dormindo, ela foi olhar se eu tava vivo. Né? Então isso eu não desejo nunca mais pra mim. E pra ninguém. Claro. A gente sabe que a gente vai na Cracolândia, a gente pega pessoas lá, né, que tá lá 20, 30 dias num chão duro, frio, né? Com chuva molhada. Eu acredito que isso eu não quero mais pra mim, não. Dormir na caminha quentinha, acompanhada é melhor. Graças a Deus, graças né? A Deus. Que você tenha aí toda a sorte, que você possa realmente ajudar muitas pessoas. Eu acho muito bonito, né? A gente fez questão de trazer para que as pessoas pudessem realmente ouvir um pouquinho, né, da sua história. Tem muita coisa, acredito, aí. Sim. Mas eu acho que é uma coisa que inspira as pessoas, né? Que tudo pode melhorar, né? Que nada é impossível nessa vida, que nada é impossível. E como você mesmo falou, isso é uma questão de escolha, né? Então, eu acho que só tem que querer. Sim, com certeza. E a mensagem que eu vou deixar aqui para todo mundo que é assim, né? Que existe vida após droga. Existe a vida após droga, sim, né? A gente sabe que hoje grandes artistas que estão aí também conseguiram sair da droga, né? Que estão vivendo a sua vida, tem muitas pessoas que estão aí e que dá certo, né? Porque muita gente fala, vou parar de beber, usar droga, vou fazer o que da minha vida? Existem coisas sensacionais a serem feitas. Ah, com certeza, é só começar. Só começar, exatamente. Um abraço aqui, muito obrigada por essa conversa maravilhosa, viu? Deus te abençoe, que você possa aí trabalhar e trazer muita coisa boa. Muito obrigada, viu? Foi incrível mesmo. Muito obrigada.